Em 2016, a minha mãe passou para a pátria espiritual. Em agosto daquele ano, ela acabou sofrendo uma queda e, como consequência, ela quebrou o fêmur. Como ela era diabética, né, ela tinha um problema sério de diabetes, a cirurgia dela foi um pouco complicada e pessoas com diabetes, se elas ficam numa mesma posição por muito tempo, elas acabam criando feridas, né, no corpo por conta da posição, e a minha mãe, além da perna, acabou ficando com uma ferida nas costas que infeccionou. Ela ficou um bom tempo com muita dor e a gente não sabia se a dor era da perna ou da ferida. E aí, num dia, ela teve muita febre e precisou ser internada às pressas. Só que nesse período de internação, ela acabou entrando em coma. E aí a gente precisou assinar todos aqueles termos de responsabilidade, porque como ela não estava consciente e tinha diabetes, passar por uma cirurgia poderia ser de grande risco, mas nós, como filhas, né, meu pai, minha irmã, a gente decidiu que o melhor para ela era a cirurgia, que independente do que fosse acontecer, a gente tem que lutar pela vida até o último momento. E ela passou 2 meses internada e pra gente era assim, quando ela mexia a pupila, pra gente já era uma vitória. Era independente do que os médicos falavam pra gente, dos diagnósticos que eles traziam, ver a minha mãe mexendo a pupila já era, ela tá viva, ela tá aqui, ela tá entendendo. E aí ela teve uma piora. Ela teve um problema muito sério, porque ela já tinha tido um infarto, uns 10 anos atrás. E aí ela teve um problema cardíaco nessa internação. E o médico falou pra gente que ela quase precisou ser reanimada por conta desse problema. E naquele momento ele falou que a gente já devia se despedir da minha mãe. E aquilo pra mim foi um choque, porque eu não queria acreditar que a minha mãe ia morrer, né? Quando a minha mãe estava em coma, eu fiquei meio desorientada e aí uma amiga muito querida falou assim para mim: Ariane, por que você não põe a prece para ter tranquilidade do irmão Paiva antes de dormir? E eu falei: eu vou fazer isso. E aí aquela noite eu coloquei a prece para ter tranquilidade. E foi que nem um apagão. Eu apaguei e acordei só no outro dia. Mas eu acordei renovada, assim. Eu acordei com força para enfrentar mais um dia, enfrentar aquele problema e saber lidar com a situação. E aí toda noite, antes de dormir, eu colocava a prece para ter tranquilidade, porque eu sabia que se alguma coisa tinha me deixado mal, né? Se alguma notícia do médico me deixasse abalada, a música me tranquilizava. Era o meu remédio, era o meu calmante. Então, todo dia que eu chegava lá para visitar minha mãe, antes de ir embora, eu fazia a prece do Pai Nosso com ela.
a prece da Ave Maria, que ela gostava muito, e aquela parte da prece do seja feita a vossa vontade era o momento que eu mais pedia com força, porque eu sabia que ali a única vontade que ia ser feita era a de Deus. Então ia ser como Jesus e Maria Santíssima quisessem naquele momento, né? Se era o momento dela ter esse desligamento da matéria, que fosse feita a vontade do Mestre, não a nossa. E aí eu fiz esse pedido e acabei não indo no outro dia para o hospital, porque eu fiquei muito balançada com o jeito como ela estava e não queria ver minha mãe daquele jeito. Naquele mesmo dia eu dormi e acabei sonhando com ela e acordei pensando assim, o telefone hoje vai tocar. Hoje eu acho que o telefone vai tocar. E o telefone tocou. E nós fomos para o hospital e descobrimos que ela tinha desencarnado. E foi um momento muito difícil, né? Porque a gente sabe que a morte é um processo que todo mundo vai passar por ela. Mas a gente não espera que isso aconteça com a gente, né? A gente vê acontecer na casa do próximo, mas a gente não quer que aconteça com a gente. E aí você tem aquele momento de pensar assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Nos primeiros dias eu achei que eu não ia dar conta de continuar, porque eu morava com a minha mãe, eu dormia com a minha mãe. E aí quando ela morreu, eu falei, meu Deus, eu não vou nunca mais conseguir dormir, eu não vou conseguir viver, né? Acabou tudo. E aí eu descobri que eu consigo dar conta das coisas colocando em prática o que eu aprendi aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Porque a gente aprende que a vida é eterna. E que então o espírito da pessoa nunca morre. A pessoa vai estar sempre ali. Para a gente poder conversar, mandar a nossa boa vibração. Não tem como a gente não ficar triste quando a pessoa desencarna. Isso é um sentimento normal. Mas a gente tem que aprender a lidar com a dor. Na morte a gente aprende a conviver com a ausência da pessoa. Por quê? Porque na verdade é só o corpo dela que está ausente, né? Então isso sempre me deu muita força para seguir, para continuar trabalhando, né? Convivendo com as pessoas e saber que a gente tem nosso anjo da guarda, a gente tem o Cristo ecumênico com a gente, que a gente pode parar e fazer uma prece e pedir e falar com o coração sincero e pedir prece por essas pessoas que desencarnaram é a maior realização do ser humano. Eu acho que quando a gente aprende a orar não só pela gente, mas aprende a orar pelo outro e pelo espírito eterno da pessoa, a gente consegue caminhar com mais facilidade e vai lidando com a dor. A gente precisa passar pelo luto? Precisa. A gente tem um período de luto. Eu falo para mim que o meu período foi 1 ano. Como o irmão Paiva nos ensina, né? Que amor faz rima perfeita com mãe. Mãe é eterna também. E a gente aprende que os mortos não morrem. Então, ao coração da minha querida mãe, Odete Terezinha Lago Locher, as minhas melhores vibrações. E que você saiba, mãe, que nós estamos bem. Nós estamos tocando a nossa vida em frente, lidando com os problemas da melhor forma, pedindo a Jesus todo o amparo e proteção para a nossa família, para os nossos amigos, e que você, onde quer que esteja, receba no seu coração
as vibrações do Cristo, as boas vibrações de Maria Santíssima, que não desampara mãe nenhuma, nem filho nenhum, que ela é a grande mãe da humanidade, mãe universal da cristandade. Então, que esse amor divino de Jesus e de Maria Santíssima preencha o nosso espírito e o seu espírito também, e que você continue trabalhando pelo bem aí, onde quer que você esteja.